Rapaz, futebol é imprevisível, hein? Quem diria? Fortaleza 4, Fluminense 2. Eu quero saber de uma coisa, da imprensa esportiva. Cadê o dinizismo? Que vai dominar, que é posse de bola, que é drible pra lá, drible pra cá. Quero saber, cadê o dinizismo nesse momento, hein? Vojvoda, ó, botou o dinizinho, ó, dentro do bolso, meu amigo. O que aconteceu? 4-2, vamos aqui analisar nesse momento. Vamos rir, vamos. Não vou seguir analisar nada, não. Vamos rir. Vamos rir nesse momento. A imprensa esportiva que rasgou elogio a semana inteira do Fluminense, que é o dinizismo, que o Fluminense tá dominando, melhor futebol do Brasil e que... Vamos lá, vamos rir nesse momento. Já chega aqui, ó, presta atenção. Deixa o like, compartilha com o do flamenguista e faz o seguinte, deixa sua risada embaixo, hein? Não sai do vídeo sem deixar sua risada. 4-2, velho. Bora pro vídeo de hoje. Né, porque priorizou o jogo anterior de Copa do Brasil. Poderia ter sido um outro planejamento esse do Diniz, Prazo? Porque lá hoje tem muitos dados, né? O Diniz não acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou poupar o time aqui porque Fortaleza é muito longe, é muito quente. Ele tem dados, isso foi discutido com a preparação física, com a fisiologia, com a parte técnica. Olhando de fora, óbvio que a nossa primeira análise que é, podia ter poupado na Copa do Brasil, já estava mais ou menos encaminhado, né? Poupava. Só que aí tem algumas situações. Apanharia feio também, né? Se poupa e... E assim, aí fica... Aí tu poupa na Copa do Brasil, bota jogar agora, aí fica muito em cima, porque o jogo é terça-feira, né? Então o jogo é terça-feira e jogar em Fortaleza não é fácil, apesar que hoje vai com voo fretado, tudo Então assim, isso internamente deve ter sido muito discutido e eles têm muito mais elementos para julgar a gente. Muito superficialmente, a gente... Falaria, pouparia num jogo mais acessível, que é o da Copa do Brasil, e botaria força máxima contra o Fortaleza, que teoricamente é um jogo mais difícil. Mas tem outros elementos e outros dados que eles têm em mãos lá. E, como eu falei, não acordaram de manhã e resolveram porque olharam para o céu e estava quente e poupar contra o Fortaleza. E dá essa diferença, né, do que a gente dizia pro Vojvoda, além de estar jogando em casa, e aí vai muito de calendário e não tem o que fazer. Um jogo só na próxima quinta-feira, né? Pro azar ainda do Diniz também, se talvez o adversário tivesse a mesma coisa, como acontece em alguns outros jogos da rodada, o pessoal tem todo jogo terça-feira, então vai todo mundo meio num mistão, né? Ele ainda teve esse azar, se é que a gente pode colocar dessa forma, né, Mari, de enfrentar o Fortaleza inteiro. E a gente volta para aquele debate do dia a dia, né? O Diniz também não escolhe as peças aleatoriamente. Ele, com certeza, nesse trabalho conjunto, colocou o que ele tinha de melhor, confiando muito na entrega dos seus jogadores, mas ainda assim ele conseguiu uma identidade de jogo muito clara com aqueles 11 principalmente, né? Você sobe ali para 14, 15 jogadores, mas enfim, mas mexer muito, aí a gente vê que realmente ele tem a necessidade de ir aos poucos colocando os seus melhores jogadores ao longo da partida. E tem outra situação, né? Quando tu poupa, não é só visando o descanso. Porque, beleza, ele poupou os caras hoje. Então, os caras descansaram hoje, mas é questão de treinamento, porque... se ele joga com o time titular, os titulares não poderiam, de repente ele pode ter feito um trabalho já visando o jogo do River com esse grupo, com esses caras que não jogaram, ontem. Sim. Se eles estão no jogo de hoje, não ia poder, eles iam começar a pensar, eles iam ter que jogar hoje, treinar em função desse jogo, jogar hoje, recuperar amanhã e começar a trabalhar na segunda. Então, poupando, eles têm o ganho da parte física, óbvio, mas também da parte técnica e de tempo de treino. Ele pôde treinar, de repente, na sexta, vai poder treinar amanhã já os caras, na segunda, entendeu? Então tem a parte da questão, óbvio, física, de descansar, de recuperar a parte física, mas também da parte de poder dar uma carga de treino já direcionada para o jogo do River. Né? Ele se apegou muito a isso para falar dos erros cometidos pela sua equipe e tirando até um pouco daquela, não foram tanto as trocas. Foram questões mais de mesmo dessa concentração de quem estava em campo do que as trocas. Isso disse o Diniz. A gente falou um pouquinho antes, né? Como ele costuma mexer e o time não perde o que é o modelo de jogo dele, mas hoje foram muitas mexidas. Mas para ele, ficou mais nessa conta de estar mais concentrado. Volta naquilo que a gente estava falando, né? No dia a dia, que ele escolhe ali num trabalho conjunto quem está melhor, quem ele confia que vai dar, que vai entregar para ele o que se espera. E aí ele fala que hoje realmente esses jogadores não conseguiram, muito por conta da concentração, um jogo muito intenso. E aí ele fala sobre o Fortaleza ter aproveitado os erros, né, do Fluminense. Você errar
diante de um time como o Fortaleza, provavelmente vai ser fatal. Muito provavelmente, ainda mais com o que o Fortaleza tem de melhor, que não precisou poupar como o Fluminense precisou. Falamos aqui, né, sobre a diferença das partidas. O Fluminense joga na terça, Fortaleza joga na quinta-feira, então se permite utilizar os seus melhores jogadores. Mas eu fico curiosa para ver esse confronto com o que o Fluminense tem de melhor. Eu quero ainda ver esse embate entre Fluminense e Fortaleza para ver se realmente essa intensidade de jogo ela vai continuar, permanecer, mas que o Fortaleza ele foi melhor e soube aproveitar, isso o Diniz tem razão. E essa questão da concentração, Praça? Eu concordo com o Diniz em alguns pontos e discordo em outros. E assim, a questão de discordar não é dizer que ele está errado e eu estou certo. É questão de análise, de leitura de jogo, de visão de jogo e de entendimento de jogo, de filosofia de jogo. Porque às vezes tu discorda do modelo tático do treinador, mas não quer dizer que o treinador errou. Quer dizer que dentro das tuas concepções, tu faria diferente. Eu acho que ele acerta na mosca quando ele fala que o Fortaleza jogou melhor e mereceu ganhar. Isso é de fato. Agora, E também na parte que ele fala que foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo. E ele fala sobre não ser surpresa, né? Foi um grande jogo como entretenimento. Agora, pro treinador do Fortaleza, pro treinador do Fluminense e pros jogadores do Fluminense, óbvio que não foi um grande jogo. Eles não podem gostar. Agora, como entretenimento, para quem estava do outro lado vendo, torcendo pro Fortaleza ou não torcendo para ninguém, foi um bom jogo. Eu discordo dele na parte que ele diz que o jogo não correu tão bem, não pela quantidade de modificações, mas sim pela falta de intensidade, né? E pelas tomadas de decisão errada dos jogadores. Eu acho que isso decorre justamente, um pouco disso decorre, ou muito disso decorre justamente pelo número grande de trocas. E aí, as tomadas de decisão de um cara que não vem jogando tanto, que não é o companheiro habitual, a intensidade também de quem não vem jogando tanto, de quem não é o seu companheiro habitual, as compensações para um jogador que joga 15, 20 jogos junto é uma, porque tu sabe quando o Samuel Xavier for por... Não que o cara que jogou hoje, ele sabe que quando o lateral for por dentro, ele tem que fazer determinado movimento. Só que ele não tem rotina disso. Mas treina todo dia. Mas não é a mesma coisa do que jogo. Não é a mesma coisa do que jogo. Não é a mesma coisa do que jogar. Então, eu coloco na conta também do grande número de modificações a partida não muito boa. E aí a gente vem de fatores decorrentes disso. Falta de intensidade, falta de entrosamento e também os erros técnicos e as tomadas de decisão. Um grande jogo vai muito mais pro lado do Fortaleza, né? Sim, porque foi um grande jogo onde o Fortaleza foi superior nas oportunidades, pouco cedeu para o Fluminense. Aquilo que eu falei, em nenhum momento da partida você vê o Fortaleza perto de negociar essa vitória. Então manteve a intensidade do início ao fim, tanto que os gols em contra-ataque principalmente, né, é uma intensidade, uma velocidade absurda. Agora, não foi um jogo de trocação. Não foi que o Fluminense ora dominou a partida, ora teve mais oportunidades, ora foi o lado do Fortaleza. Foi um domínio de oportunidades do Fortaleza, muito mais intenso e direto, e o Fluminense com esse controle de bola tentando encontrar a sua melhor maneira, né? Mas grande jogo foi mais o que o Fortaleza conseguiu construir. Ele fala muito em um Fortaleza que teve méritos para essa vitória, mas que também soube aproveitar os erros do Fluminense. Erros até, segundo ele, fáceis de detectar e até de corrigir. E aí ele vem com uma inovação, né? A gente costuma dizer, soubemos sofrer. Ele, soubemos errar. Soubemos errar pro Fernando Diniz. Foi o resumo dele nos erros também bem aproveitados pelo Fortaleza, Praça. Essa colocação foi nova, né? Soubemos errar. Mas é legal ver as entrevistas do Diniz, né? Eu prefiro, e aí eu faço uma meia-culpa. Hoje eu estou do lado da imprensa, né? Fiquei muito tempo do lado de lá. Eu faço uma meia-culpa em relação a algumas entrevistas um pouco mais sinceras dos treinadores e dos jogadores. E às vezes a gente pega e bate demais num ponto, não vou nem dizer polemiza, mas bate demais, explora demais um ponto. E aí isso causa o quê? Causa que numa próxima entrevista o cara não vai querer estar nesse foco e ele vai falar aquela... fizemos padrão, um grande jogo, vamos em busca dos 3 pontos, vamos conversar com o treinador e ver o que ele quer para melhorar no intervalo para a gente conquistar a vitória. Então assim, porque aí tu perde uma grande possibilidade de
falar de futebol mesmo, não falar só do jogo, assim, do lance. Falar de futebol com o atleta, com o treinador, porque a gente tem uma visão de fora. Eles estão lá dentro do campo, eles têm uma visão diferente da nossa. E a gente também tem uma visão diferente deles e a gente pode contribuir também com essa análise, porque a gente está aqui no ar-condicionado, tranquilo, vendo o replay, vendo o jogo de cima. Eles estão na beira do gramado, tendo que tomar decisão na hora. E às vezes a gente vê assim, ele tomou a decisão errada, ele deveria ter segurado um pouco mais, esperado a passagem. Mas dentro do campo, às vezes, tu não vê isso. Tu não tem esse tempo, essa frieza. Tu tem que tomar decisão no momento pontual, porque não dá para voltar atrás. Não tem o replay. Então, assim, a gente às vezes perde tempo e perde possibilidades e devia incentivar mais entrevistas, vamos dizer, mais sinceras, né? Até quando terminou a entrevista do Dorival, a gente precisou ir lá para o Castelão, porque o Diniz também ia falar. Eu ia falar sobre isso. O Dorival também nesse início de trabalho, e me lembro, acho que em outras oportunidades também, sempre muito, muito sincero, muito pontual. Então tá aí, nação, tá aí. Fluminense levou um pau do Fortaleza. Tá aí, ó. Dominou a partida em posses de bola, quase 70%. Mas se a gente vê os chutes a gol, tá aí, ó. 20 chutes contra 12. Chutes certos, 18 contra 3. Caramba, e Fortaleza foi pra cima, hein? Grandes chances, 10 contra 3. E o Fortaleza foi mais efetivo na partida. Voivoda botou o dinizismo aí no pau, hein? Deu seu pau no Diniz, hein, amigo? Ó, vamos ver agora. Nação, eu trouxe pra vocês que eles riem sempre da gente, então nós temos que rir deles um pouquinho também. Esse é o futebol. Esse é o futebol. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo. É o futebol, meu amigo. Agora tem que aguentar. Deixa a risada aí embaixo aí, nação. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.